Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos para a parte 2 da nossa releitura de República dos Sonhos, Nélia Pinhon, literatura brasileira. É dos anos 80, mas é um clássico, né? Ou seja, 1984 e já é um clássico. Porque você pode incluir várias leituras, né? Sobre, por exemplo, literatura sobre imigrantes. Então vai falar aqui a questão de como vieram os imigrantes da Espanha, norte da Espanha para o Brasil. E do centro da Espanha também, né? A família de Eulália é de Madrid. Então vai contar, ou seja, esses povos que vieram da Europa colonizar o Brasil na virada do século XIX para o XX, né? Então já vimos vários povos, né? Os italianos, os árabes, os libaneses, os sírios, né? Então são vários povos que vieram para o Brasil nessa virada do século. E aqui nós estamos acompanhando então essa saga dessa família espanhola, né? A Nélia Pinhon aqui dá voz a Breta, que é a neta do Madruga. Então, ou seja, ela vai contar a história da família dela de forma ficcional, obviamente, né? Deve ter algo autobiográfico. Não li nada sobre a vida da Nélia Pinhon, mas certamente tem algo biográfico, né? Então ela vai mostrar essa família, né, que vem lá do norte da Espanha, né, os galegos. E o Madruga é um galego, ele casou com uma família mais fidalga, né, o Dom Miguel, que é a Eulália. A Eulália que nós conhecemos lá no Leito de Morte, né? Ou seja, a história começa no final. Então a história vai voltando, né? Então você tem ao final a morte da matriarca da família, que é Eulália, filho do Dom Miguel, que é o fidalgo e tal. E vai mostrar essas diferenças, né? Porque tem o Venâncio. O Venâncio é aquele espanhol que é mais de esquerda, mais anarquista, né? Que não gosta dessas hierarquias da nobreza, dessas hierarquias das repúblicas, né? Então ele tem essa crítica mesmo. E aí nós paramos na parte aqui em que ele ficou, né? O Venâncio ficou meio deprimido por causa da Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola, né? Nós já vamos falar em outros vídeos com mais detalhes, porque ainda esse ano nós vamos ler Por Quem os Sinos Dobram. Por Quem os Sinos Dobram é um livro do Ernest Hemingway, né, escritor estadunidense, que vai narrar o que aconteceu, né, nessas batalhas da Guerra Civil Espanhola. Ele esteve lá pessoalmente, né, o George Orwell também, né, outro que esteve lá nessa guerra Civil Espanhola. Então vai mostrar essas pessoas testemunho mesmo de fato, ou seja, o que aconteceu nessa guerra. E aqui o Venâncio está acompanhando a guerra à distância, né, ou seja, vai ler nos jornais, ouvindo no rádio, né, e a época do governo Vargas, né? Então ele acusa o Vargas, ele muitas vezes ele compara o Vargas ao Franco, porque esses líderes, né? Esses líderes assim, autoritários, que falam em nome do povo, mas sempre interessa, né? Ou seja, os interesses do capitalismo, né? Então eles vão manter o capitalismo, os empresários, etc. Ele faz essa crítica ao Vargas, né? E mesmo quando o Vargas, né, seguindo a história, o Vargas vai declarar guerra ao eixo, né, o Terceiro Reich e tal. Mas ele vai explicar, mas na verdade, né, essa disciplina do Vargas, né, esses partidários do Vargas são mais de direita, né? Eles adorariam apoiar os neofascistas, mas por pressão americana, ou seja, norte, né, estadunidense, né, o Roosevelt, que é o presidente estadunidense, vai exigir a participação das tropas brasileiras na guerra, tanto que os brasileiros vão embarcar para a Itália. E aí tem famílias aqui esperando, né, assim, os filhos, né, voltarem da guerra. Então vai ter essa tristeza, porque muitas famílias vão chorar a morte dos filhos, né? Então as pessoas vão lá para o porto esperar os filhos morreram na guerra, né? Então tem essas partes tristes mostrando que, ou seja, o Brasil, né, mandou tropas para lutar na Europa contra os neofascistas, enquanto que aqui no Brasil tinha um governo apoiado pelo neofascista, né? Então você vê a incongruência. Então, devido a esse descompasso, é que assim que acabou a guerra, assim que os Estados Unidos foi vencedor, né, o Vargas caiu, né? O Vargas sofreu um golpe militar e o Vargas foi tirado da história. Aí ele voltou depois, né? A gente viu nos outros livros que ele, inclusive a gente leu lá no Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, né? O Vargas vai voltar lá em 50, 51, até 53, né? Que ele vai tirar a própria vida, vai ser o final da Era Vargas, né? 53, 54. E aí 53, 54, e depois vem os governos, né? JK, depois o golpe militar, etc. Então, ou seja, o Vargas ficou 3 anos no poder, 51 e 54, né? Então é isso mesmo. Então, ou seja, o Vargas teve então 2 períodos, né? Ou seja, 30 a 45, e depois de 50, a eleição de 50, ele ficou em 51 a 54, né? Então essa é a chamada Era Vargas, né? Ou seja, o maior assim, período da história em que teve essa modernização do Brasil, né? Teve o êxodo rural, o pessoal saiu dos campos e vieram para as cidades, né? Então tudo isso é abordado aqui nos diálogos, né? Ou seja, não é um livro de história. Então como é que ela coloca a história? Ela coloca a história os diálogos entre os personagens, né? E ao mesmo tempo a gente vai acompanhando, né? Ou seja, então nós estamos acompanhando como os capítulos são assim, tem uma narração em terceira pessoa,
né, que vai ter um plano geral. Você tem a narração com a voz do Madruga, ou seja, o Madruga se apresenta na história e conta a história dele. Aí ele vai contar o passado, né, ou seja, quando ele vinha para a América, por que ele quis, né, ser um imigrante na América. E tem a voz da Breta. A Breta vai analisar as questões familiares, né, porque tem um monte de filhos na família, cada um é de um jeito, né. Então a gente vai conhecendo os filhos do Madruga e em contraponto a vida solitária do Venâncio, né. Então Venâncio é aquele cara mais politizado, o cara com mais leituras, e o Madruga não está preocupado com essa questão intelectual. O Madruga é o cara que quer ganhar dinheiro, e ele ficou rico, né. Então ele ficou rico e fica a família disputando o dinheiro do Madruga, né. Então nessa parte, nós temos uma parte em que tem a família e tem a parte em que tem a guerra. Então a parte que tem a guerra vai ser essas discussões sobre por que o Vargas não apoiou logo de início, né, a tropa contra o Terceiro Reich, né, depois foi enrolando lá em 42, 43, quando os Estados Unidos entrou na guerra em 42, devido ao ataque, né, de Pearl Harbor. Os japoneses atacaram Pearl Harbor em dezembro de 41 e os americanos em 42 já estavam com tropa, né, no Pacífico, indo para a Europa e tal. Treinamento de soldados, né, norte da África, e invadiram a Europa em 43 e a Normandia em 44, né? Então, e o Brasil não, o Brasil ficou ali enrolando, né, 42, 43, em 44 que teve as batalhas lá no norte da Itália, né? Então tudo isso é mostrado no livro. E aí tem aquela família que fica esperando os heróis, né? Meu filho é um herói, foi pra guerra, e fica esperando as cartas, né? Esperando o filho voltar, tudo condecorado, de fato. Só que muitos não voltaram. Então aí você vai mostrando essa esperança do povo, né, de reencontrar os filhos que foram pra guerra, no entanto morreram, né? Então várias famílias que nem querem mais falar do assunto, né? Porque achavam que o filho ia voltar com medalhas, né? E na verdade morreram na guerra, né? Então, e em paralelo, nós vamos vendo então, ou seja, ao longo dos anos 50, em seguida, porque a história vai para lá nos anos 80, não é isso? Então vai contando em pedaços. Você, leitor, vai montando a história na cabeça, né? Então, olha lá, aí tem que fazer aquela tabelinha dos filhos. Então ele teve um filho chamado Bento, só que o filho não sobreviveu, né? Então, né, assim, logo depois do parto, ele não sobreviveu, e aí ele falou assim, o filho que eu tiver vai chamar Bento também, porque vai substituir, né? Por mais que a mulher, não, né, a Eulália não quisesse, mas aí ele vai dar o nome Bento, né? Depois vai ter o Miguel, em nome, né, homenagem ao avô, Dom Miguel, que é o pai da Eulália. Vai ter a filha Antônia. A Antônia vai casar com um cidadão chamado Luiz Filho. O Luiz Filho é aquele cara ambicioso que vai ficar disputando as empresas, né? Ou seja, ele é casado com a filha do dono da empresa, mas ele vai ficar disputando cargos lá dentro, né? Ele é muito ambicioso e vai ter aquelas partes de conflito entre ele e os dois filhos, né? Que é o Bento e o Miguel. E a Antônia é aquela filha que, né, tá ali tentando, olha, são meus irmãos, né? São meus irmãos, não precisam brigar, né? E tal, então. Depois você tem a Esperança. A Esperança, no caso, vai ser a mãe da Breta, né, que vai narrar a história do ponto de vista dela. A Breta vai contar a história lá nos anos 60, 70, né, que aí vai a questão que a gente vai ver nos próximos capítulos, que é a questão do golpe militar, né, ditadura militar, que aí vai destacar-se o Tobias. O Tobias, ele é um afilhado do Venâncio, né, o Tobias é o mais novo, é o caçula, né, e o Tobias vai irritar o pai, por quê? Porque o Tobias vai ser aquele cara de esquerda. A gente viu lá no caso dos espíritos, né, tem lá o cara patriarca, o cara conservador, e vai ter um filho de esquerda, né, sempre tem que ter um filho de esquerda. Então vai acontecer essa história, ou seja, vai ter lá o Tobias, que é o mais novo, só que o Tobias ele vai ser aquele cara que não quer seguir a tradição da família. Assim como a Esperança, a filha também. A Esperança também vai dar um bom trabalho aqui, a gente vai ver que ela vai irritar o pai. Então o pai ele espera, né, que quem administra as empresas seja o Bento e o Miguel, né, que são os mais velhos lá, os empresários, né, os caras que têm vida burguesa, né, tipo assim, os caras têm os melhores carros, as melhores casas, ficam disputando quem é mais rico, né? Ou seja, são os caras que já entraram no sistema e todos eles já querem, né, conhecerem políticos, influenciar a questão política, influenciar no poder. Então são imigrantes, né? Porque tem uma parte no início do livro aqui, antes do Madruga ficar rico, né? Tinha 20 anos que estava no Brasil, né? Então no final dos anos 30, já tinha muito tempo que estava no Brasil. Ele fala assim, tem 20 anos que nós estamos no Brasil e até hoje nós não somos ninguém aqui, né? Nós não somos ninguém. Só que o Madruga, ao ficar rico, né, ao colocar os filhos, né, em posições assim, de poder, tanto de financeiro, né, de financiar político, né, de influenciar a vida política, o Madruga começa a aparecer, né, ele começa a aparecer, esses filhos dele começam a casar com pessoas, né, da alta, essa filha Antônia casa com esse cara ambicioso também chamado Luiz Filho, né, então ele vai se enturmando, aquele cara que era imigrante, o espanhol, né, e tal, ele agora tem um império financeiro, né, então ele tem as empresas, né, a família fica lá dividida, quando ele morrer, depois de Eulália, vai ter essa questão toda de dividir o dinheiro, então você vai mostrando
essa questão do império, né, do imigrante. O imigrante ficou rico. Tem vários casos disso, né? O cara chegou no Brasil e conseguiu formar um império, né? Ou seja, conseguiu, né? Seriam exceções à regra? A gente não sabe, né? A questão da história não é essa. Mas o Venâncio é o contraponto. O Venâncio é aquele cara que não tem nenhum apego material, né? Ele mora de aluguel, hora ele vai para uma chácara, hora ele mora no apartamento, vai lá almoçar no final de semana com o Madruga, a família, né? E o Venâncio, ele é o padrinho então, do Tobias. Então tem uma certa influência, né? Tem essa influência aí porque o Venâncio é um cara mais à esquerda, é um cara que não gosta de poder, não gosta de hierarquias, e ele vai influenciar o Tobias, que o Tobias vai, a gente vai ver nos próximos capítulos, o Tobias vai ser esse filho que a gente vai ver então, né, ou seja, o Madruga apoiando certos políticos aqui do golpe, né, certas esferas de poder, porque ele está ali, ele é da tradição, né, agora ele é a tradição. Depois de 20, 30 anos no Brasil, agora o Madruga é a tradição, né? Então ele é um grupo de poder, ele vai, obviamente, temer os comunistas, né? Botar aspas aí, os comunistas, e aí tem um filho de esquerda na família, né? Então sempre é a ovelha negra da família, né? O cara é empresário, é rico e tem o filho de esquerda. Então é isso que ela vai mostrar aqui, né? E a Breta vai mostrar justamente as relações do avô, por exemplo, o avô é a pessoa mais chegada a ela, né? Ela é a pessoa em quem o avô confia. Lembra também lá na Casa dos Espíritos, né? A relação lá do Trueba com eu esqueci o nome dela, a Clara, a Blanca e a Alba, né? Então tem essas relações de família. E aqui a mesma coisa. Então a Breta ela vai acompanhar as relações, né, do pai com os filhos, né? Ou seja, o pai tenta colocar os dois filhos mais velhos para serem, né, os herdeiros do patrimônio, mas tem dificuldade com o filho mais novo e com outra filha chamada Esperança, né? Então, e tem problemas com o marido da filha Antônia, né? Que o marido da filha Antônia também é um cara ambicioso que quer influenciar na família. Ele é apenas lá marido, né? Marido da filha dele lá, né? Tá, mas ele é um cara assim que quer ter participações nas empresas, né? Quer dar as dicas lá e tal. Então fica essas questões e essa parte a gente vê nas partes em que tem a voz da Breta, né? A Breta está preocupada ali com a relação entre os tios, né? A relação do avô, e ela vai narrar também as viagens que ela faz com o avô, né? Quando o avô vai para a Espanha, ela que acompanha. E aí ela tem acesso então a essa vida que o avô tinha lá na Espanha antes, né? Então, além da voz do Madruga contando por que ele veio para a América, né? Tem a voz também da Breta, porque ela foi lá na Espanha com o avô, então ela conhece também, né? Então é interessante isso aí. Porque no final só tem uma voz narrando tudo, se você for pensar, né? Alguém está unificando todo o discurso. Então, você tem uma perspectiva do avô, da neta, mas tem uma voz que está ali, né? Agora, para ler o livro em ordem linear, aí a gente tem que parar para analisar, né? Colocar em ordem, porque a história vai e volta, né? Então você está num período, aí ela volta ao anterior, e aí tem a versão dela, tem a versão dele, né? Então é interessante justamente essas idas e voltas na história, né? Ela não vai seguir linear, né? Eu até pensei assim, eu vou ordenar esses capítulos, vou numerar pela ordem cronológica, né? Mas na verdade não é a ordem da autora, né? Se a Nélida Pinhon fez o livro fora de ordem cronológica, é porque é do interesse narrativo dela, né? Então o interesse ficcional dela de fazer assim. Se ela quisesse que a gente tivesse acesso à história cronologicamente, ela daria uma ordem cronológica, ou seja, né? Uma ordem. E aí a cena da morte de Eulália seria final, né? Lá no final, chegasse no final do livro, não no início. Então é de propósito, né? Não é um erro do autor, do narrativo, né? Não é isso a questão. É que realmente você tem que lembrar, mas peraí, estou narrando isso aqui, mas qual que é a sequência? Se você lembrar a sequência da história do século XX, né? Primeira Guerra Mundial, a Guerra Civil Espanhola, Segunda Guerra Mundial, golpe militar, etc. Se você lembrar a ordem cronológica do século XX, alguns trechos, né, ficam mais historicamente datados, aí você consegue. Sim, então isso aconteceu nos anos 30. Isso aqui aconteceu nos anos 40, né? Aí você situa, porque como eu falei, isso aqui não é um livro de história, né? Ou seja, é um romance que usa a história como pano de fundo. A história aparece nos diálogos dos personagens, mas é um romance, né? Então está mais preocupado na relação das pessoas ali, né? Quem que é ambicioso, quem não é ambicioso, quem quer dar o golpe em quem, né? Essa questão da família mesmo, a família burguesa e seus problemas. Então é um romance burguês, é uma família burguesa ao longo da história e ao mesmo tempo abordando esse contexto histórico, né? Ou seja, porque a história afeta a vida dos personagens, ok? Então fica aí, é bom fazer o fichamento dos nomes dos personagens para não confundir, né? Então eu sempre coloco o casal, patriarca e matriarca, né? Madruga lá, ele vai colocando os filhos: Bento, Miguel, Antônia, Esperança e Tobias, né? Vai colocando a ordem aí e vai colocando depois marido e mulher. Quem que é marido e mulher? Então coloca lá: Antônia é casada com
o Luiz Filho, né? Por exemplo. E a Breta é filha de quem? Filha da Esperança. Né? Então isso é interessante, as dicas, né? Assim como para ler lá Cem Anos de Solidão, para ler a gente falou aqui a Casa dos Espíritos, né? Porque como é uma história de família, então geralmente a história demora uns 40, 50 anos a passar, e aí sai misturando os personagens. Certa dica então para ler essas histórias assim, de época, né? É isso aí, então vamos continuar, aguardem a parte 3, a parte 4 da leitura, a releitura de A República dos Sonhos, Nélida Pinhon, ok? Então grato pela atenção e não deixem de compartilhar.